Pessoal, voltamos para dar sequência aí nas propriedades, nos aspectos teóricos sobre o estudo da circunferência em geometria analítica. Bom, então voltamos aqui com a equação reduzida da circunferência, a representação dela aqui no plano cartesiano, tá certo? Aqui, essa equação também, ela pode não ser chamada de reduzida, ela pode ser chamada apenas de equação da circunferência, tá? Tanto faz, pessoal. Façam como vocês acharem melhor, tá? Então, eu vou mudar aqui também. O nome aí não é o mais importante. O que é importante realmente é o desenvolvimento. Então, esse é um formato da equação da circunferência, mas eu tenho um outro formato que também acaba sendo utilizado, que é o formato dado pelo desenvolvimento desses quadrados aqui, ó. Quando eu tenho x menos a ao quadrado, o desenvolvimento disso vai me dar o que a gente chama de produto notável, tá? Então, isso daqui é o quê? X ao quadrado menos 2ax mais a ao quadrado. Professor, como? Isso daqui é assim, ó. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, ou o segundo pelo primeiro, tanto faz, tá? Tudo isso mais o quadrado do segundo. Então, cuidado. Quando eu faço x menos a ao quadrado, não é só x ao quadrado mais a ao quadrado. Isso é básico, tá? Tem que se lembrar que tem a parte do meio. O que é a parte do meio? É o x vezes a e o a vezes x, ou seja, 2 vezes esse valor, tá certo? Por que deu negativo? Porque aqui os sinais são diferentes. A hora que eu fizer mais com menos, que é o x vezes a, vai dar negativo. A hora que eu fizer menos com mais, que é o a vezes x, vai dar negativo também. Lembre-se que x menos a vezes x menos a, tá? Isso daqui, ó. Vamos provar que dá aquilo ali. Eu vou fazer uma distributiva geral aqui, ó. Eu vou fazer x vezes x, x ao quadrado. Eu vou fazer x vezes a, olha lá, ó, mais com menos, menos ax. Normalmente a gente coloca as letras em ordem alfabética, tá? Aí eu vou fazer o menos a vezes x, ó, menos ax. Percebam que eu fiz 2 vezes a mesma coisa, tá? Por isso que dá o menos 2ax. E para terminar, menos a com menos a mais a ao quadrado. Então, sempre que você tiver uma soma ou subtração, os dois termos extremos, vamos dizer assim, são os quadrados, então x ao quadrado e a ao quadrado, mas você tem que se lembrar que tem um termo do meio, que é o x vezes a e o a vezes x. E o sinal respeita a regra de sinal entre os valores, tá? Então, se o x e o a fossem negativos, daria positivo. Se o x e o a têm sinais opostos, dá negativo, tá certo? Só isso daí. Para o y menos b, a situação é a mesma coisa. A diferença é que no lugar do x eu vou ter o y, então isso daqui vai dar mais y ao quadrado. Aí eu vou ter y vezes b e b vezes y, ou seja, 2 vezes o by, colocando em ordem alfabética. E como o sinal do y e do b são diferentes, menos com mais dá menos. Para terminar, eu tenho b ao quadrado. Professor, mas o b é negativo, está ficando positivo? Pelo mesmo motivo que o a ficou positivo, do a ao quadrado ficou positivo. Menos com menos dá mais. E no final, isso é igual a r ao quadrado. Bom, esse desenvolvimento, ele não fica organizado dessa forma, tá, pessoal? Quando a gente utiliza ele, a gente organiza ele da seguinte maneira. Vamos lá, então. A gente vai deixar ele assim, ó. Primeiro x ao quadrado, depois o y ao quadrado, depois nós vamos deixar o 2ax, o 2by e, por fim, ficam a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado. Tudo isso igual a zero, tá certo? Esse formato aqui é chamado de equação geral da circunferência. Assim como na equação da reta eu tinha a equação geral quando igualava a zero, na circunferência também. Então, isso daqui, ó, equação geral da circunferência. Precisa ficar decorando o nome? Não. Não precisa ficar decorando o nome,
tá certo? Eu não vou pedir isso daí. Pode acontecer de no vestibular os caras citarem? Pode, não é comum, mas pode, tá? Mas na hora de estudar, então a gente vai falar disso. Se por acaso ele falar disso e você se lembrar, legal. Mas também acho difícil no vestibular ele ficar pegando no pé dessas nomenclaturas aí, até porque isso daí não é o item mais importante. Beleza? Bom, onde que a gente encontra problema nisso daqui, tá? Nessa utilização aí da equação geral da circunferência. O problema é quando ele der uma equação da circunferência na forma geral. Por quê? Porque esse a ao quadrado, b ao quadrado e r ao quadrado normalmente serão valores numéricos, tá? E aí eu vou precisar aprender a desenvolver essa equação para achar, por exemplo, o x do centro e o y do centro. Aí você fala, ô, professor, aí pegou, hein? Relaxa na vida, daqui a pouco a gente volta para falar um pouco disso daí, porque aí eu vou resolver uns exemplos com vocês. Valeu? Prontinho, pessoal. Da parte teórica, basicamente é isso daqui. Ah, não, pera, faltou uma parte. Desculpa. É o seguinte, ó. Eu posso analisar um ponto em relação à circunferência, tá? Então, pera lá. Olha aí, ia me esquecendo. Vamos completar. Vamos falar de um certo ponto, tá? G. Esse ponto G ele tem três possibilidades, tá? Ele pode ser interno à circunferência. Então, vamos marcar aqui, ó, ponto G interno. Mas vamos marcar de azul mesmo. E aí vai pensando, quando um ponto é interno à circunferência, tá? Qual é a característica numérica de um ponto que é interno à circunferência, tá? Esse G pode ser um ponto que pertence à circunferência. Aliás, para quem não sabe, tá? E você não ia saber porque eu ainda não tinha falado nisso. Normalmente, para circunferência, nós usamos letras gregas, tá? Então, por exemplo, lambda é muito usado. Então, essa daqui é a equação da circunferência lambda, tá? Aqui é a mesma coisa. Beleza? Então, eu posso dizer aqui, quando o G está na circunferência, que o G pertence à lambda, tá certo? Mas eu também posso ter um ponto G aqui, ó, fora da área da circunferência. E aí eu digo G é um ponto externo à circunferência. Pode acontecer com uma reta também, tá? Só que aí no caso da reta, a reta não é externa ou interna. Mas daqui a pouco eu falo sobre a questão da reta, beleza? Vamos falar sobre o ponto então. Então vamos lá. Quando que o G é interno? Quando a distância do G até o centro for menor do que o tamanho do raio, tá certo? Aí o G vai pertencer à circunferência quando a distância do G até o centro for igual ao raio. E o G vai ser externo quando a distância do G até o centro for maior do que o raio, tá certo? Prontinho. Daqui a pouco, então, a gente tem mais vídeos com exemplos falando aí sobre a posição das retas. Valeu, pessoal!